Quem caça os caçadores? Eu tremi perplexa enquanto olhava a janela do sistema. Gurur, a grande fera, que era 2 vezes mais alta que eu, reconhece humanos e tem raiva deles, estava respirando forte pelas narinas. Ele era grande o suficiente para acreditar que era um monstro e não um animal. Mas que diabos! Eu tomei o controle da minha mente confusa e analisei a distância que eu estava do monstro. O urso estava muito distante para eu acertar ele com a besta. É claro que eu sabia o quão perigosos e rápidos podiam ser os ursos selvagens independente da distância que estavam. Contudo, como se tudo isso tivesse sido planejado para a missão inesperada, o urso estava sangrando com uma flecha no ombro e outra na perna. Ele tinha sido perseguido pelos outros caçadores e me viu como se eu fosse a mais fraca entre todos. Grau! O urso rugiu tão ferozmente que eu desviei o olhar das flechas e sangue. Eu senti que meus olhos iriam saltar. Eu vi ele ferido na perna, mas isso não me deixou nada aliviada. Droga! Eu estava frustrada. Que tipo de jogo de simulação de encontro é esse que me obriga a caçar um urso? Com lágrimas nos olhos, eu apertei aceitar, porque eu não tinha outra escolha. Sistema. Acerte o ponto vermelho com a arma. Começar. 30. Nossa. Assim que novas palavras apareceram na janela, o urso começou a vir na minha direção. Argue! Eu olhei para a besta sem ao menos ter tido tempo de preparar ela apropriadamente. Olhando de volta, eu vi 3 pontos vermelhos do tamanho de uma bola de futebol em 3 lugares, na cabeça, no tronco e nas pernas do urso que estava correndo em 4 patas, e no ar, eu podia ver números que estavam começando a decair para 29. Essa era uma cena familiar, isso porque até mesmo no modo normal, tinha mini-jogos dentro desses jogos. Mas eles eram tipo acho 7 erros ou combine as cartas no máximo. Era tão triste eu ter possuído uma mulher má, porque as missões no modo difícil são tão brutais. Felizmente, o urso correu mais devagar por causa da perna ferida. Eu relembrei o que eu havia praticado e mirei rapidamente para um dos pontos vermelhos. Ainda bem que o alvo estava em tamanho grande. Vamos começar com o corpo que eu achei que seria o mais fácil de começar. Shankan, Tang. Graal. O urso que estava correndo, parou e começou a convulsionar grunhindo, isso porque a bolinha acertou a marca e ela dava choque. Eu acertei. Eu respirei fundo e acalmei meu coração. Eu estava muito nervosa e minhas costas e nuca estavam suando muito. Isso tudo acabou, né? Eu esperei, prendendo a respiração, pelo urso que havia caído, porém, a janela da missão não apareceu dizendo que eu consegui, mesmo depois de eu ter acertado a marca certa e além do mais. 21. Eu vi os grandes números ainda em contagem regressiva no ar. Gurru. Rapidamente eu olhei para baixo. O urso cambaleante inclinou um pouco para um dos lados, então ele levantou a cabeça subitamente. Gurru. Nossos olhos se encontraram, longe de ainda ser derrubado. O urso revelou isso olhando diretamente na cara da presa. O grande ponto vermelho que estava no tronco desapareceu e sobrou os outros pontos. Não me diga. Uma gota de suor frio escorreu da minha testa. Eu vou ter que acertar todos os pontos? Nessa hora que eu estava assustada com o inesperado desenvolvimento da situação. Graal. O urso pulou de novo. Ele estava mais rápido que antes. Eu notei a razão. A mágica na bolinha apaga a memória daquele momento, fazendo ele esquecer a dor da perna momentaneamente. Eu dei um passo para trás horrorizada pela velocidade com que ele estava diminuindo a distância. Minha mão puxou o gatilho sem perceber. Tang, bang. Eu atirei algumas vezes e acertei um dos membros do bicho. Nota: existem marcas vermelhas na cabeça, tronco e uma em cada membro, ou seja, são 6 e não 3 no total. Gurru. A mesma coisa aconteceu de novo. Depois de rapidamente se contorcer por causa do choque, o urso olhava na minha direção e começou a correr de novo. Tum. Eu podia sentir a vibração dos passos dele devido ao seu grande peso. O quê? A minha nossa! Agora o tempo limite estava em 14 segundos, eu mirei a besta para outro ponto vermelho, sempre mantendo os olhos no urso, que estava se contorcendo, mas logo ele ia começar a me perseguir de novo. Eu acho que isso aqui está ficando muito perigoso. O medo estava querendo dominar a minha mente, mas não tinha conseguido ainda, talvez por eu não estar no meu juízo perfeito. A ponta da besta continuou tremendo.
Eu não era uma arqueira exímia, por isso eu tinha que ficar parada para poder acertar o meu alvo. Eu parei em um lugar, arriscando ficar bem próxima do urso. Tang! Eu mal consegui acertar o ponto vermelho na cabeça do urso. Au! Dessa vez, o urso caiu grunhindo muito. Ah! Eu dei uns passos para trás rapidamente, respirando profundamente para me acalmar. 9. Antes que eu pudesse perceber, o contador estava abaixo dos 10 segundos, agora só faltava os pontos vermelhos nas pernas. Eu levantei a besta de novo. Nessa hora, o urso levantou soltando um guincho. Era um monstro enorme, que estava irado por ter sido acertado pelas bolinhas várias vezes. 5. Só falta 5 segundos, isso era uma situação urgente. Me apressei e mirei com a besta ignorando o meu nervosismo. Eu só tinha que acertar mais um ponto, mas eu só tinha poucos segundos e isso tornava tudo mais difícil. O urso gigante não estava conseguindo manter o corpo em pé e por isso estava cambaleando para todos os lados, fazendo com que os pontos ficassem se movendo. Tang, tang! A bolinha passou bem perto da perna e acertou o chão. 3. Nessa hora eu vi que o tempo limite estava quase no fim. O que acontece se o tempo acabar? De repente, uma sensação estranha correu pela minha espinha. Se o sistema do jogo determinou que para matar o urso eu preciso acertar os pontos vermelhos. Merda, o urso vai estar vivo depois que a missão falhar. Diferente de uma tela de jogo, essa era a realidade que eu estava experimentando e sobrevivendo. Não importa quantas vezes eu acertasse o urso, ele não morria. 1. E finalmente o contador chegou no final. Tang! Eu não conseguia me concentrar, por causa desses pensamentos que estavam ocupando a minha mente e por fim eu errei o último tiro. Sistema caçando o urso gigante. Missão falhou. Você gostaria de tentar de novo? Tempo limite, 10 segundos. Rapidamente eu cliquei aceitar sem pensar muito. Grau! Porque o urso estava preparado para correr na minha direção com a boca aberta. Só tinha mais um ponto vermelho em uma das pernas que não havia sido acertado durante o tempo anterior, mas isso não era algo bom. Se eu não acertar agora, eu vou morrer. Uma certa sensação de morte veio em minha garganta. Eu não fui capaz de aumentar a distância entre nós, porque eu estava me concentrando para mirar com a besta. Eu puxei o gatilho com pressa por causa do pouco tempo. Clac, clac. Não atirou nada, não havia mais nada na bolsa que fica as bolinhas, eu tinha usado todas elas. Eu abri a boca perplexa, eu tinha trazido uma bolsa extra com bolinhas no meu bolso, mas não tinha tempo para pegar. Grau! Porque o urso gigante estava a um passo de distância. As patas da frente do urso, que tinha as garras afiadas expostas, se ergueram, cada pata tinha o tamanho do meu rosto. Eu precisava sair dali imediatamente, eu sabia isso muito bem na minha cabeça, mas meu corpo. Eu nunca imaginei que uma coisa dessas fosse acontecer. Uau! Assim que a pata gigante cortou o vento mirando em mim em alta velocidade. Se abaixa. De algum lugar veio um grito, na voz grossa de um homem, que parecia ser a minha salvação. O som fez meu corpo se mover, como se tivesse me soltado de algum tipo de hipnose. Me joguei para baixo instintivamente e a pata do urso passou raspando por cima da minha cabeça. Meu cabelo arrepiou ao sentir o vento vindo da pata do urso. Som. Popô. Eu ouvi uma série de barulhos horríveis como se algo estivesse sendo espetado. Coou, coou. Quando eu percebi, tudo já tinha acabado, a coisa gigante colapsou morto. Eu senti um grande tremor. Parece que sacudiu a floresta inteira. Esse tremor veio do grande corpo do urso que agora jazia no chão. Sangue jorrava feito água no solo, encharcando meus sapatos e o cheiro invadia minhas narinas. Foi só então que vagarosamente eu levantei a cabeça. No meio do pescoço do urso gigante havia uma espada longa fincada bem profundamente. Mas que diabos você está fazendo aqui? O cabelo dourado que brilhava com a luz do sol estava balançando junto com as folhas. Disseram que você é a cadela louca do Duque, mas parece que você não é uma louca qualquer. Você estava tentando pegar esse urso gigante sozinha? Tag! Um homem veio na minha direção, pulando de seu cavalo vermelho. Ele era o príncipe herdeiro,